Olá, queridos, tudo bem? Estava ouvindo aqui aquela bela canção da Alcione, né? Loba. Achei massa. Sou mulher de lhe deixar se você me trair, né? Massa. Aí, a próxima música que tocou foi Ogum, do Zeca Pagodinho. E eu lembrei de Umbanda, né, tal. E lembrei que eu fui no centro espírita uma vez, não sei nem se tem a ver, mas eu não sei se era um centro espírita umbandista, eu não sei como é que funciona isso aí, mas enfim. E funciona mais ou menos assim: um médium se põe como equipamento para uma consciência vir e tomar posse dele, né? Nas devidas limitações, né? Ele continua no comando, porém a consciência está usando ali com permissão o corpo dele. E lembrei que já vivenciei aquilo de um espírito vir falar comigo no corpo de outra pessoa, né? Daí eu estava somando algumas percepções e acabou que eu entendi que talvez Jesus Cristo, fosse um corpo no qual habitavam apenas consciências ou uma grande consciência que só queria amor. Tanto que não reagia quando era agredido, né? Levava chicotada, não queria reagir, não queria bater em ninguém, ele só queria amor. Mesmo que batessem nele, ele não tinha o ímpeto de agredir de volta, porque ele só queria amor. Então batiam nele, ele só cuidava do próprio machucado, ele não pensava em agredir o outro de volta, né? E aí isso está cada vez mais ficando amadurecido na minha mente, né? Do meu corpinho, na minha memória do meu corpinho, no entendimento do meu cérebro, que na verdade a gente já tinha chegado à conclusão de que o corpo é uma máquina, né? A possibilidade de que o corpo é uma máquina e que nós somos a consciência que aqui habita. E na verdade, em momentos diferentes existem consciências diferentes habitando esse corpo. Só que fica tudo registrado aqui. As consciências que passam por aqui e usam esse corpo para experienciar o que elas querem vão, mas esse corpo lembra das coisas que foram feitas. E quando você bebe ou usa droga, o que acontece? Você fica mais permeável a determinados tipos de consciência, dependendo da sintonia, da intenção que o seu ego der. Então, se o seu ego tem a mínima tendência a, por exemplo, abusar sexualmente de meninas bêbadas, consciências que querem ter essa experiência vão aqui entrar nele e ele vai procurar oportunidades disso, vai para portas de festas onde as meninas já saem bêbadas, que eu já vi isso acontecer, a menina saiu bêbado, o cara parou o carro em frente, conversou um pouco com ela e botou ela no carro e levou, né? Ai, gente, as consciências que habitam em mim hoje sentem um pouco de angústia ao falar disso. Mas, conforme o direcionamento ou tendência do seu ego, consciências diferentes vêm viver experiências através dele. Tanto que tem coisa que a nossa consciência habitante atual faz que outra que habitou em outro tempo jamais faria. Né? Ou o contrário, outra que habitou em outro tempo fazia e essa que atualmente não faz mais. E não é bem legal isso, bem interessante isso, perceber de que o que controla esse corpo são consciências que estão passando. O corpo apenas registra tudo o que acontece. Ele é usado por essas consciências e registra tudo o que acontece, por isso a gente lembra. E quando a gente dorme, nossas consciências que estão aqui, enquanto esse corpo descansa, vão viver outras coisas em outros corpos. Vivem lá as coisas, quando esse aqui acorda, voltam para esse. E aí? Começa-se a esquecer o sonho. Né? Se você não pensar muito nele, logo que acordar ou escrever ou gravar, você esquece o sonho. Né? Porque essa memória é do outro corpo e ela veio residualmente para esse aqui. Então a única maneira de mantê-lo é pensando a respeito, com muita intensidade, muita vontade. E é assim que eu consigo trazer consciência
para esse corpo de quando eu vou lá no astral. Quando assim que eu volto, eu penso muito, eu guardo, então eu volto a consciência aqui e gravo para depois eu assistir, porque às vezes eu não lembraria do que eu fiz quando estava numa dimensão diferente, mais elevada. É muito conhecimento, é muito ganho de consciência. Você praticamente aprende a resolver tudo que você quiser, aprende que é você que cria tudo, na verdade. E aí, quando se volta, se não trouxer muito bem estabelecido, eu tenho que lembrar disso, eu tenho que lembrar disso quando eu voltar, eu tenho que lembrar disso, é isso, e ficar intensivando aquela memória, quando volta para cá, ela se perde. Então eu tento assimilar o máximo possível, imaginar possibilidades, situações, praticar toda a consciência que eu pego lá, que eu acho muito um estalo, assim, um insight muito forte, assim que eu tento trazer logo e dizer, eu tenho que pensar nisso, tenho que pensar nisso, pego o celular, gravo e depois vou ver de novo para lembrar. Tem vezes que tem vídeo que eu nem lembro que eu fiz, né? Mas bem interessante perceber essa questão de que o corpo guarda as memórias e dá a decisão definitiva do que vai fazer ou não. Mas são várias consciências que passam por aqui em momentos diferentes, em estados diferentes de percepção, de capacidade, e vão, momento a momento, guiando esse corpo, conforme as tendências dele, as escolhas dele. Por isso, quem não tem vontade de nada, fica com depressão. Por isso, quem tem muita vontade de realizar as coisas e de viver, fica cheio de energia, porque vem consciências que querem viver. A cura de doenças, inclusive, trata disso. Uma consciência em conflito com a outra dentro do mesmo corpo, sentindo culpa, guardando mágoa, prendendo uma energia ou conflitando com outra consciência, gera uma doença. Então, gente, o que eu posso recomendar por fim a vocês é que, apesar de várias consciências habitarem a gente, é a gente, o ego, que tem a palavra final nas ações que vai ter. E consciências vão se aproximar conforme as ações que você for se dando, se permitindo, tá? Então, se você se permite trair, vai aparecer a vozinha dizendo para tu trair. Se você se permite roubar, vai aparecer a vozinha. Se você se permite usar droga, vai aparecer a vozinha. Bebida, cigarro, vai aparecer a vozinha. Eu quero fumar, eu quero fumar. E a outra vozinha, não, mas não sei o que. Mas eu nem tô com vontade. Ah, mas vai lá, não tá fazendo nada. Vai mudar nada. Vai, faz lá. Pelo menos pode acontecer alguma coisa de bom. E essa consciência te induz, mas é o teu ego que decide. E tu pode expulsar essa consciência, se tu quiser, e deixar só as boas. Mas não existe aqui, mais uma vez, bom e mal. Existem ações, experiências, resultados, sofrimento, dor, prazer, alegria. Né? Então, é questão de você escolher o que você quer viver, sabendo que aquilo vai dar resultados. E preferir viver do que arcar com os resultados. Se for ruim. Ou preferir viver e conseguir aqueles bons resultados, se for uma coisa boa. Né? Outra questão que eu queria tratar aqui é do rio de intenções. O nome que eu dei ao fluxo universal. Que é como se fosse um rio que escorre. E caso você vá contra um fluxo, você tem que fazer muito esforço e vai sofrer abrasão, né? Vai doer, vai te machucar até um momento em que talvez você não aguente e seja levado pelo fluxo. Que no caso é a vontade. É uma maior conversão de vontades. Cada vontade gera um movimento energético. Quando as vontades se chocam de frente, gera dor, gera conflito. Quando vontades, por exemplo, você tem uma vontade muito grande, mas tem gente torcendo contra, fica mais difícil, você perde força. Porém, se sua força ainda for maior, ou se mais gente quiser que você consiga, você vai mesmo com gente puxando. Se todo mundo quiser que você consiga, você voa. Tá? Então, até para se curar de doença, as pessoas têm que ter vontade de vida. A cachorrinha que estava doente, eu estava muito preocupado com ela e comecei a fazer carinho, brincar, trouxe uma comidinha gostosa, cantei uma música e de repente ela começou a melhorar. Eu acredito que seja porque antes ela não estava vendo vantagem em viver. No caso, uma pessoa depressiva
ela não sente coisas gostosas na vida. Então, essa vida não parece interessante, o corpo vai acabar, né? Vai degradar, vai morrer. Porém, se eu começo a sentir coisas gostosas, de repente eu quero viver, né? Eu quero estar vivo. E foi o que aconteceu com a cachorrinha. De repente ela levantou, ela estava toda molenga, levantou, começou a seguir, começou a brincar. Então parece-me que para curar depressão basta fazer coisas gostosas. Porque aí você vai ter vontade de vida e não de morte. O que é a vida? Permanecer aqui, encarnado. O que é a morte? Sair, voltar para o astral. Então, queridos, com essas informações, curem-se, alinhando essas vontades que estão se atritando para que elas fluam juntas para o mesmo lugar. Isso vai curar vocês. Tá? Libera esse conflito, solta esse controle, libera esse perdão, ama, joga essa mágoa fora, entende, compreende. E aí tu vai estar retirando esses bloqueios que estão te adoecendo. Tá? E caso você esteja sem vontade de viver, basta começar a ver e fazer coisas gostosas que aí a vontade vem. Tá? O projetar coisas gostosas. Porém, se você só vê um mundo aqui fora que é ruim, você quer sair dele. E aí? Morre. Né? Então, faça coisas gostosas, sua vontade de vida vai voltar. Tá bem? Beijos grandes, minhas consciências. Espero muita luz a todos e até a próxima.